Fala, família da Só Futebol, firmeza? Família, tô aqui pra gente falar desses jogos que aconteceram nessa quarta-feira, né, pela Copa do Brasil. Vou começar falando aqui de Fluminense Corinthians. Foi um jogo bastante interessante. O Fluminense teve muito domínio da bola durante o jogo quase todo. Né? No primeiro lance do jogo, né, pode dizer, acontece um pênalti que o Fagner cometeu em cima do Arias. O Ganso converte um pênalti, né? O Arthur chega a ver o lance do VAR. Realmente foi pênalti. O Fagner, na minha opinião, foi imprudente. Não precisaria disputar a bola daquela maneira, principalmente no primeiro minuto de jogo, né? Antes do primeiro minuto de jogo. Então, o Fluminense sai na frente, com o Ganso cobrando um pênalti muito bem. E aí continua, né, com muita posse de bola, desperdiçando chances cruciais num jogo como esse, o Fluminense. E ainda no primeiro tempo, após o contra-ataque, a bola chega no Yuri Alberto, né, que arranca e prende dois marcadores com ele. O Renato Augusto faz a infiltração, recebe a bola do Yuri Alberto, chuta cruzado, sem chance de defesa para o Fábio. Eu acho que o Fábio, talvez, nesse lance, ele poderia ter ido mais no pé do Renato Augusto. Ele preferiu esperar, né? Esperar o Renato Augusto. Decidiu o que ia fazer. O Renato Augusto tem um repertório muito bom de finalização e também de passe. E fez um gol de direita, que ainda não é na perna dominante dele, né? Por sinal, e conseguiu vencer o Fábio ali naquele lance. No segundo tempo, o Fluminense volta com ímpeto ofensivo maior do que já estava no primeiro tempo. Faz o gol logo no começo também, após uma sobrada, né, de bola na entrada da área. O Arias finaliza sem pulo, sem chance nenhuma, pro Cássio, um belo chute que ele acertou. E recoloca o Fluminense na frente da partida novamente. E o Fluminense também, muita posse de bola, tentando rodar a bola. O Corinthians, até os 30 minutos, muito acuado na partida. E aí alguns dos principais jogadores do Fluminense cansados, né? O Arias, o Ganso. E aí o Diniz, ele faz substituições para manter a característica do time, né? De rotação de bola, pressão na saída de bola do adversário. Mas numa dessas tentativas de jogada do Fluminense, o Fluminense entrega a bola ao Corinthians. Novamente, em 2 toques do Corinthians, já está aberto da área do Fluminense. A bola chega até o Fagner. E o Fagner, com passe de quem sabe jogar bola, né? Não foi um passe fácil que ele achou ali pro Roger Guedes. Bota o Roger Guedes em condições de finalizar dentro da área, e mesmo ele com marcação e pouco ângulo consegue achar ali o canto direito do Fábio e faz o gol de empate novamente do Corinthians. O jogo termina empatado. O que acontece, eu acho que o Fluminense, o Diniz deixou de perceber o jogo, ou quis manter, por uma certa teimosia, vamos dizer, a mesma postura característica do Fluminense. Mas eu acho que às vezes você tem que jogar pelo resultado, né? Tudo bem, ideologia de jogo é fantástica, é perfeito, né? Mas no futebol você se ganha de várias maneiras, não só atacando e não só defendendo. Um time equilibrado, normalmente ele vai ter muito mais êxitos em relação a resultado do que um time que só ataca, um time que só defende. O Diniz, ele faz alguns improvisos, porque ele entende que o Fluminense tem
tem carências em alguns setores, né, de jogo. Mas ontem o Caio Paulista errou no primeiro gol do Corinthians e o segundo gol também. Foi uma bola totalmente entregue, né? O ataque do Fluminense entregou a bola de qualquer maneira para a defesa do Corinthians e a jogada do segundo gol do Corinthians, assim como a primeira, sai lá de trás em 2 toques. Ou seja, o time muito mais objetivo, né? E o Fluminense ficou rodando a bola durante o jogo todo, só acertou 2 chutes na casinha e acabou saindo com um embate aí, com gosto de derrota. E o Corinthians vai com a moral muito mais elevada para o segundo jogo, na Neoquímica Arena, onde o cenário será totalmente diferente, tanto em relação ao jogo quanto em relação à atmosfera, né? O estádio do Corinthians, a torcida apoia mesmo e apoia até o final. E o Fluminense se complicou, né? Na minha opinião, em relação à classificação. Vamos falar agora do jogo do Flamengo, do São Paulo, São Paulo e Flamengo, né? No Morumbi. O Flamengo vence o jogo por 3-1 e o Flamengo não fez uma partida que se considera boa pelo nível do elenco que tem, mesmo assim conseguiu vencer o jogo por 3-1. O primeiro gol foi do João Gomes, né? Após uma enfiada de bola do Everton Ribeiro e após o contra-ataque, né? Devido a uma falta a favor do São Paulo, a desatenção na marcação, com o contra-ataque, o São Paulo totalmente exposto e sai o primeiro gol do Flamengo. O segundo gol aí o São Paulo tenta tomar a iniciativa da partida, mesmo com 1-0. No início também o São Paulo, antes de tomar um gol, tentou ficar mais com a bola, tentou inibir mais o Flamengo, deu alguns sustos, né? O Patrick aí chega a acertar uma bola na trave, a partida já estava 1-1. O São Paulo tentou, cara. O São Paulo teve um ímpeto até que bacana, mas pouca qualidade, né? Na hora de construir as jogadas, na hora de até finalizar as jogadas. Eu não entendi o Rogério Ceni deixar o Luciano no banco. No jogo como esse, é o jogador mais decisivo que o São Paulo tem. Eu não entendi o que ele ficou no banco. O Igor Gomes, cara, é um jogador que corre, tem as suas valências táticas, mas ele não vai entregar muito mais do que isso. Então a insistência no Igor Gomes, ela chega a ser exagerada no meu modo de pensar em alguns momentos do jogo, tá? Eu acho que o São Paulo poderia tentar um jogo com mais qualidade, principalmente ontem, né? Precisava pelo menos do empate aí pra tentar alguma coisa lá no Maracanã. E é isso, cara. O Flamengo, por outro lado, não fez uma partida brilhante, tanto que tomou um sufoco do São Paulo em alguns momentos até desnecessariamente. Olha só, o São Paulo chutou 26 bolas ao gol e acertou 5 no alvo. O Flamengo chutou 7 bolas e acertou 4 no alvo e fez 3 gols. Então assim, a partida ruim do São Paulo é uma partida boa, a partida ruim do Flamengo é uma partida boa do São Paulo. O São Paulo em uma partida boa, ele tem esses números. O Flamengo numa partida ruim tem os mesmos números do São Paulo em relação à qualidade de jogo. Então assim, é um elenco, as individualidades do Flamengo se sobressaíram, a força física, né? A tentativa tática do São Paulo de controlar a partida, mesmo o Flamengo não fazendo o jogo coletivamente tão bom como costuma fazer também. E o Rogério Ceni e o Diniz, né, os dois treinadores ontem, que acabaram com o resultado negativo, porque eu considero esse embate do Fluminense um resultado negativo. Eles sucumbiram, eles morreram com as ideias deles. Né? Eu acho que você não é... O treinador, ele não tem que ser o protagonista. Ele tem que fazer aquilo que o jogo pede. E nem o Diniz
e nem o Rogério Ceni fizeram o que o jogo estava pedindo. O jogo do Diniz pedia um Fluminense nos últimos 15 minutos de partida mais cauteloso, com as linhas mais baixas. Vamos ver o que o Corinthians vai fazer, né? O Corinthians só com resultado negativo até os 45 minutos de partida. Vamos ver o que eles têm pra dar. Não vamos dar espaço pra eles. Vamos deixar eles virem e numa tentativa de roubada de bola, enfim, um contra-ataque ali. 3-1 acabou o jogo. Até porque você tem Cano no ataque, você tem o Matheus Martins, você tem o Martinelli, você tem jogadores que finalizam muito bem as jogadas. Então, assim, você não precisa se expor tanto com resultado positivo. E o São Paulo, por outro lado, pecou pela falta de ímpeto ofensivo. Né? Eu acho que jogadores questionáveis, o Wellington poderia ter entrado no segundo tempo. Apesar do primeiro tempo do Reinaldo ter sido muito bom, mas eu acho que o Wellington tem mais velocidade e tem um certo poder de finalização também ali pela esquerda. O Igor Gomes poderia ter saído, você poderia ter feito um meio de campo ali mais criativo, né? Com Gabriel Neves. Então, eu não sei, eu acho que realmente as convicções elas são importantes na partida de futebol, mas elas não você tem que entender o jogo. Eu acho que não é nem que esses caras não entendem o jogo, porque eles preferem perder com as convicções deles do que abrir mão de certas características de jogo. O time físico do São Paulo funciona, eu acho que já ficou provado isso. E o estilo agressivo do Diniz e técnico também funciona. Mas contra adversários extra classes, você tem que se render ao que o jogo está te oferecendo em algum momento, né? E como isso não aconteceu, os dois acabaram com resultado negativo. Por outro lado, o Corinthians consegue um embate, onde tem plenas condições de conseguir a vitória aqui na Neoquímica Arena e ir para a final, né? E o Flamengo também não vai fazer um jogo pior do que fez ontem contra o São Paulo. Provavelmente será até um pouco melhor. E aí a gente sabe o que acontece quando o Flamengo joga bem, né? Então, família, é isso. Eu vou ficando por aqui. Vou deixar meu Instagram e o link do meu outro canal na descrição. Comentem o que vocês acharam, tá? Sobre esses resultados. Se vocês concordam com a minha opinião em relação aos treinadores. E é isso. No final de semana a gente volta com o resto da rodada. Comentem, compartilhem. Mandem pros amigos também. E se inscrevam no canal. Valeu? Tchau, tchau.